Vamos falar então sobre os matadores de sacerdotes. É um assunto muito interessante porque quando nós buscamos a Bíblia ou buscamos a Deus, o nosso entendimento é de mudança para nós, como pessoa, mudar o nosso caráter, nosso comportamento diante da sociedade, diante da nossa família. E muitas vezes nós vamos até uma igreja, passamos a frequentar cultos, muitos se tornam pastores, sacerdotes, líderes, e na nossa consciência nós passamos a acreditar que todos que estão na igreja têm esse entendimento. Porém, a Bíblia, ela relata que sempre houve, se você ler o livro de Judas inteiro, você vai ver coisas que você não acredita. Mas vamos ater ao início desse livro, Matadores de Sacerdotes, porque ele fala sobre o rei Davi. O rei Davi, antes de se tornar rei, ele era um servo, tocador de harpa, que quando tocava, os demônios saíam do rei Saul. Depois, ele se tornou um soldado, e antes até de se tornar soldado, ele matou um gigante, ele matou Golias. E como prêmio, ele se tornou o genro de Saul, ele casou com a filha de Saul. Passou-se o tempo, certa vez ele ouviu, chegando de uma batalha, as mulheres gritando que ele conseguia matar muito mais soldados do que Saul, e isso criou um ciúme no seu sogro, no rei Saul. E o rei Saul resolveu matá-lo. O que Davi fez? Davi, fugindo do rei, foi até o templo pedir ajuda aos sacerdotes. Lá deram comida para ele e ele fugindo. Deram a espada de Golias e ele fugindo. E dali ele foi embora. Porém, lá no templo tinha um rapaz chamado Doeg. Doeg, vendo os sacerdotes ajudar Davi, foi direto contar para o rei Saul: olha, eu vi os sacerdotes ajudando aquele homem. Saul se irou-se e mandou chamar todos os sacerdotes. Quando os sacerdotes vieram, o rei perguntou onde estava Davi. E os sacerdotes, na sua inocência, porque para os sacerdotes eles estavam ajudando o genro do rei. Se eu estou ajudando o genro do rei, estou ajudando o rei. Para os sacerdotes, eles estavam ajudando o chefe da guarda real, o maior soldado que Israel tinha. Para os sacerdotes, eles não estavam cometendo erro algum. E eles disseram: olha, rei, nós não sabemos aonde Davi foi. Davi passou lá, nós demos a ele a espada de Golias. Não, mas vocês têm que saber onde. Nós não sabemos, rei. Nós estávamos ajudando o seu genro, o líder dos soldados. Nada demais estávamos fazendo. Mas o rei mandou que matassem a todos os sacerdotes. Os soldados, ao ver aquela situação, disseram: olha, em ungido de Deus, nós aprendemos com alguém que não se toca. Quem foi que ensinou isso para os soldados? Bem, o próprio Davi. Davi, ele dizia: não se toca em ungido. Se você olhar a Bíblia, você vai ver Saul em situações que Davi podia matá-lo, e Davi disse: não, jamais tocaremos no ungido de Deus. E os soldados aprenderam isso com Davi. E olha, como ninguém queria matá-los, Doeg, é aí que começa, na verdade, o livro. Doeg disse: se é para agradar o rei, deixa que eu farei isso. E quem era
Doeg, o homem que começou a matança dos sacerdotes. Doeg nada mais era do que o líder dos pastores de Israel, o líder dos que cuidavam das ovelhas, o líder, um super líder, e a chefe de tudo, mas que não estava satisfeito com a posição que estava e que queria mais. Ou seja, quem matou o sacerdote foi um pastor. Para que você entenda que quem mata pastor é pastor. Ou líderes que acham que são melhores. Líderes que com a sua ganância estão buscando os sacerdotes para si mesmos. E nós trazendo isso para não somente para o sentido pastoral, e aí eu falo para você, pastor, toma cuidado, né? A Bíblia diz que você não deve ter pressa em ungir ninguém, em pôr a sua mão sobre a cabeça de ninguém, que muitas pessoas estão aí porque querem a sua morte. Não é a ovelha que mata pastor. Não. Quem mata pastor é outro pastor. Por isso, durante alguns capítulos, alguns dias, nós vamos estar falando sobre isso. Matadores de sacerdotes. Esse livro, onde você pode encontrar? Olha, todos os que eu editei, só sobrou esse, né? Mas provavelmente a gente vai colocar na Amazon para distribuí-lo digitalmente, né? Ou fazer umas cópias. Nós vamos tentar também resolver. Então, meu querido, para iniciar a conversa, quem mata pastor é pastor. Quem mata líder é líder. Seja na área empresarial, na área pastoral, denominacional ou em qualquer área. Seja pastor, seja empresário, seja na área de gerenciamento. Quem quer destruir você quer o seu lugar. E nós vamos estar trabalhando essas situações, onde você vai aprender a se proteger e não morrer nas mãos de um matador de sacerdotes. Boa noite. Espero que isso possa te ajudar a refletir na sua vida e fugir das armadilhas dos doentes que estão preparando para te destruir. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Eu sou o pastor Daniel Santos.